Fala doutor, fala doutora, sejam bem-vindos ao Med Marketing, o seu podcast de clínicas médicas. E hoje eu tenho um imenso prazer de receber aqui o meu amigo e cliente, doutor Eric Oliveira. Muito obrigado por você estar aqui, viu, doutor? Olá, Bruno. Uma honra estar aqui fazendo parte desse novo projeto seu, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Quero agradecer a todas as pessoas que participam desse projeto, toda a sua equipe, que faz um trabalho brilhante na área de marketing e também de projeção de médicos e de clínicas na área da saúde. Acredito que vai ser um sucesso total. Com toda ainda mais você aqui, meu amigo. O que eu quero te perguntar é o seguinte, e é muito simples. Como é que você começou e como é que você quis ser médico? Conta um pouquinho para mim. Bom, a minha história, eu nasci em Goiânia e morei em Goiânia por 17 anos. Meu pai era comerciante, minha mãe era costureira e sempre teve o sonho, inspirado pelos pais, mas principalmente pelo meu pai, de fazer medicina. Uhum. E eu fiz vestibular, passei na Universidade Federal do Pará, cursei medicina e morei lá durante 6 anos e após a graduação fiz um novo concurso que é a especialização, no caso a residência médica. Minha primeira residência médica foi em cirurgia geral, que eu fiz em Brasília, no Hospital Regional da Ceilândia. Logo em seguida eu fiz um novo concurso para a segunda especialização, que é a angiologia e cirurgia vascular, onde eu fiz no Hospital de Base do Distrito Uhum. Federal. E logo em seguida, conheci minha esposa, casei e acabou que fiquei, tanto lado pessoal quanto profissional, em Uhum. Brasília. Hoje eu já moro em Brasília há 24 anos, sou muito feliz aqui. Tenho uma família linda, minha esposa, que é minha sócia, e tenho um casal de filhos. A Júlia tem 16 anos, o João tem 11 anos. E estamos aí exercendo a medicina, sempre com o propósito de ajudar as pessoas e cuidar da saúde vascular dos meus pacientes. Legal. Não preciso falar nem tecer muitos elogios, porque todo mundo aqui de Brasília, Taguatinga, já conhece o senhor, né? Conhece tanto pelo seu carisma quanto pelo seu profissionalismo. Mas eu quero saber como é que veio a clínica Anjovem, a ideia dela, como é que ela nasceu, porque a gente vai entrar dentro depois de alguns detalhes aqui para você, médico, você, médica, que está conhecendo mais, para você que quer ser paciente dele também, entender o que a Anjovem faz. Bom, a Clínica Jovem nasceu porque eu trabalhei para alguns hospitais, trabalhei para algumas clínicas e sempre vi aquela necessidade de falar, olha, eu preciso montar o meu negócio. E esse negócio surgiu em 2015 e inicialmente surgiu com uma clínica com outras especialidades, que é cardiologia, endócrino e também nutrição. O projeto cresceu. Hoje a clínica está consolidada, nós temos um projeto de expansão da Clínica Anjovem. Temos na Clínica Anjovem hoje 12 colaboradores, profissionais médicos, mais duas nutricionistas, além de tudo, os colaboradores do meu corpo estrutural da Uhum. empresa. Então, assim, a Clínica Anjovem, ela veio numa gradativa, num passo a passo, eu, lógico, estando ali à frente do projeto, mas houve um crescimento, uma evolução, quando a minha sócia, que é minha esposa Ana, veio participar ativamente, principalmente do lado administrativo e financeiro da empresa. Uhum. E eu fiquei mais no lado técnico e operacional. Então, o que você está falando para a gente é o quê? Você, literalmente, fez uma gestão colaborativa com a sua sócia para que você pudesse focar no que você é melhor. É É, isso? é isso, porque o médico, assim como todo profissional, ele aprende na faculdade as matérias técnicas. Se ele é médico, ele vai saber ser um excelente médico. Se ele é Uhum. um dentista, um excelente dentista. Só que eu acredito que o profissional, para ele ter um conhecimento amplo de um negócio, quando ele sai, ele vai exercer a profissão de forma técnica. Só para ele exercer uma profissão de forma técnica, ele precisa entender o negócio. E todo negócio não é só ter a parte técnica, você precisa ter um financeiro, você precisa ter uma contabilidade, você Perfeito. precisa ter uma equipe de marketing, você precisa ter uma equipe comercial, equipe de vendas, você precisa ter um corpo clínico para te ajudar no crescimento do seu negócio. E todas essas partes, elas têm que se interagir para que haja um equilíbrio e aí você possa desfrutar do crescimento do seu negócio. Se você pode ser um excelente médico, mas se você não tem um departamento de vendas,
Você pode ser um excelente médico, mas se você não tem uma excelente equipe de marketing, acredito que vai ter uma dificuldade para que Uhum. você tenha uma evolução no seu negócio. Eu acho que Perfeito. a gestão de empresas, principalmente na área da saúde, que é um ramo bem competitivo hoje, onde os profissionais tentam sempre procurar capacitar, não com cursos só da sua área técnica, mas também na área de gestão, é importante para que você consiga sobressair, consiga, digamos assim, ter uma competitividade de mercado para que você possa entregar o que há de melhor para o nosso cliente, que no caso são os nossos pacientes. Bom, sensacional, porque eu e o Bruno, né, a gente estava conversando justamente sobre isso, que é o quê? Médico, quando ele consegue entender que ele pode ter uma gestão clínica, não querer fazer tudo sozinho, ele cresce muito mais saudável, né? Então, ter essa parte de faturamento, né, financeiro, gestão comercial, um marketing que seja especializado na sua área, para que você se sinta mais confortável para fazer, para exercer o que você faz melhor. Tem total sentido. Outra coisa que eu queria entender, doutor Eric, no início da Anjovem, como é que era trabalhar com marketing? O que você entendia que você tinha que fazer de tudo um pouco? Você tinha direcionamento? Como é que era um pouquinho antes? Olha, se eu pudesse resumir a evolução da clínica, que hoje está com 9 anos, é o seguinte: no início a palavra era centralizador. Eu centralizava tudo, eu exercia medicina e também centralizava outras funções, como financeiro, marketing eu mesmo produzia, fazia meus vídeos, eu fazia minha divulgação ali paciente a paciente. Então uma gestão bem centralizadora, Uhum. digamos assim, bem primitiva em áreas como financeiro, como marketing, não tinha vendas, não tinha comercial. E hoje, fazendo curso de gestão empresarial, fazendo parcerias, porque eu acho que o grande segredo do negócio é você procurar se capacitar com Uhum. cursos fora da sua profissão, mas também fazer conexões com profissionais que sejam melhores que você. Perfeito. Então, eu entendo que eu exerço a medicina de forma correta, mas eu não exerço o marketing de forma correta de excelência. Então, eu preciso, por exemplo, da sua equipe para que Uhum. possa proporcionar essa excelência para mim na área do marketing. Eu tenho um financeiro, da mesma coisa. Eu tenho um serviço contábil, da mesma coisa. Não tem como eu entender mais de conta, o que que, o que que é o meu faturamento, o que que é a receita, o que que é o custo fixo, o custo variável. Eu não entendo mais que o contador. Então, eu preciso ter uma parceria de excelência também. E com isso, no decorrer dos anos, passando por dores, porque você erra, e aí você sente a dor, e aí Uhum. você corrige o problema. Então, a vida o segredo é tentar encurtar o tempo entre errar, corrigir e planejar uma nova rota. E aí hoje a palavra é descentralizar. Então o início era centralizador, hoje é descentralizar. Perfeito. E é interessante vocês escutarem isso, né? De quem realmente está no game, né? Skin in the game, porque ele todo dia faz isso e todo ano ele vai aprimorando. Eu sou testemunha porque eu sei que ele estava em São Paulo agora no primeiro congresso sobre lipedema, é isso? É isso, exatamente. Também foi para o MedGest, participa de mentorias para médicos e gestores, né? Então, é muito importante você, doutor, você, doutora, entender que você não precisa fazer nada sozinho. Você tem que fazer com pessoas que entendam para que você consiga sempre ter o melhor resultado. E falando em resultados, tá? Que isso me lembra muito o quê? Tratamento de varizes, né? Que eu sei que você dá resultados ótimos. Para quem ainda não conhece, corre lá, clínica.anjovem no Instagram, ou então clinicaanjovem.com também, vocês vão ver coisas lindas. Não é aquele antes e depois que médicos bregas fazem, é realmente resultados com, né, técnicas que são assim, tão inovadoras, tão modernas, que você não sente dor. Mas agora eu quero que você fale um pouquinho para mim sobre como é que você começou a fazer toda essa parte de tratamento de varizes, lipedema, que está um assunto, né, em voga. E na hora que você começar a explicar, eu vou deixar só mais uma perguntinha aqui. Lipedema também dá em homem? Ok. Pode Então ir. vou dividir as perguntas para ficar Uhum. mais fácil. Primeiro, varize
É a doença mais comum do angiologista e cirurgião vascular no consultório. É uma queixa frequente, pode acometer tanto homens, mas é mais frequente em mulheres. Varizes, ela é uma doença de causa genética, mas tem outros fatores de risco, como gravidez, obesidade, uso de contraceptivo oral, principalmente à base de estrogênio, tá? Idade avançada. E o paciente, então, tem sintomas, pode ser dor nas pernas, cansaço, cãibra, formigamento, pode ter sinais como edema, ou às vezes a varize que começa com um pequeno vasinho, que o povo chama de vasinho, que são as telangiectasias, elas vão aumentando de calibre à medida que a doença evolui. Esse paciente procura o especialista, que é o cirurgião vascular, o angiologista, ele vai fazer na consulta a história clínica, normalmente faz um exame complementar, que é a ecografia vascular, para que seja feito um planejamento de tratamento. Esse planejamento pode ser feito dividido de uma forma simplista em duas maneiras. Você tem o tratamento clínico para aquele paciente que às vezes não quer operar, paciente que não tem condições de operar por às vezes tem uma comorbidade, uma pressão que está descontrolada, diabetes está descontrolado, a idade muito avançada, tratamento clínico. E tem o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico envolve cirurgias. Pode ser feita cirurgia convencional, cirurgia com laser. Tá? E também tem nesse tratamento cirúrgico, a gente pode englobar no tratamento cirúrgico minimamente invasivo, que no caso seria as escleroterapias. Você pode fazer escleroterapia injetável, utilizando a glicose hipertônica ou a espuma densa, que são produtos esclerosantes para poder espuma densa fechar. que você faz com as seringas, Espuma né? densa, você faz associação de uma seringa que você coloca um volume de ar, na outra seringa você aspira um líquido, normalmente é um esclerosante. Tem uma ação osmótica, você mistura os dois numa seringa de 3 vias e vai dar a consistência de espuma. Legal. E também tem a escleroterapia a laser, onde que não é uma técnica mais moderna, mais utilizada, onde você faz a associação, normalmente, da associação das duas técnicas. Você faz escleroterapia com laser e glicose, ou escleroterapia laser e espuma, para você tentar otimizar, potencializar o resultado do paciente. E isso após o diagnóstico, então o médico vai fazer esse plano terapêutico e o paciente então vai optar qual o modelo que ele quer, né? Então nem tudo se resolve com cirurgia, nem tudo se resolve com medicação, nem tudo se resolve às vezes só com escleroterapia ou aplicação, que é o nome popular. Então varia de um modo geral, é dessa maneira. E é uma doença que, como é genética, ela não tem cura, ela tem controle. Do mesmo jeito que você controla o diabetes, do mesmo jeito que você controla a hipertensão, varizes também necessita de um acompanhamento, né? Porque você fez um tratamento agora que nunca mais você vai precisar fazer. Então você precisa fazer um acompanhamento pelo menos anual com um especialista, que é o cirurgião vascular. Em relação à segunda pergunta, lipedema. Bem, lipedema é uma doença que neste momento fala-se muito, mas é uma doença que já foi feito relato já na década de 40. Então, o lipedema tem diagnóstico descrito desde 1940. No Brasil, se atentou-se mais há 10 anos atrás, começaram os estudos, e de uns 2 anos para cá, realmente tem tido esse boom para falar de lipedema. O lipedema é uma doença que acomete 99% as mulheres, e aí já respondendo sua pergunta, 1% acomete os homens. A causa é genética, tá? Então a pessoa tem uma predisposição genética, mas é necessário gatilhos para que a doença se manifeste. Os principais gatilhos são alterações hormonais ou momentos hormonais da mulher. Então, como o período da puberdade, quando tem a primeira menstruação, no período da gravidez, onde você tem um aumento das taxas hormonais, e também quando a mulher entra no climatério ou na menopausa, que necessita fazer uma reposição hormonal. Então, nesses períodos, nesses ciclos hormonais, ocorre uma maior deposição de uma gordura, de uma forma desproporcional, tá? Sempre bilateral, sempre simétrico, que normalmente acomete a região das coxas e quadril. Mas à medida que a doença evolui, essa gordura, que é uma gordura inflamatória, ela vai evoluir para a região pélvica, para o glúteo, para a coxa. Em casos mais avançados, pode atingir as pernas, os braços, até o corpo todo. Importante falar do lipedema, que é uma doença que ela é uma inflamação. E essa inflamação, que é o ponto central, que às vezes a pessoa fica muito focada em tratar só a gordura,
eu vou lá, vou tratar a gordura, vou fazer um tratamento cirúrgico. Não é isso que resolve o problema. Você precisa primeiro tratar a inflamação. Então, o tratamento do paciente com lipedema, ele necessita de uma abordagem multidisciplinar. Então, eu preciso do nutricionista para corrigir a dieta, eu preciso do educador físico na academia para corrigir o tipo de exercício, eu preciso do fisioterapeuta para fazer terapia descompressiva, aí usa-se ultrassom, usa drenagem linfática manual com ultrassom, bota pneumática. Necessito de um endócrino para fazer uma avaliação e correção de algum distúrbio hormonal que essa paciente tem. Necessito do cirurgião vascular para que seja feito o tratamento da doença venosa e linfática que o lipedema acomete. Então, ele pode ocasionar um quadro de varize, ele pode ocasionar um quadro de retenção linfática, o paciente tem dor, tem edema. Então, é essa abordagem multidisciplinar que vai fazer com que o paciente tenha um melhor resultado. E não só um profissional a falar, o lipedema vai ser tratado só por mim. Não, aí é uma forma, digamos assim, egoísta de tratar. E o lipedema, nós acabamos de chegar no primeiro Congresso Brasileiro de Lipedema e foi falado muito isso, essa abordagem multidisciplinar, causa genética. É uma doença que acomete muitas mulheres, tem sintomas, então o paciente sente dores nas pernas, sente muito inchaço, tem uma sensibilidade aumentada na região da gordura, simples toque, às vezes dá uma roupa apertada. Tem outros sinais e sintomas que estão associados com a inflamação. Então, se eu tenho uma inflamação na pele, eu posso ter melasma na face. Se eu tenho uma inflamação no intestino, eu posso ter uma síndrome do intestino irritável, o paciente pode ter diarreia, constipação. Se eu tenho uma inflamação nas articulações, eu posso ter uma artrite, uma bursite. Se eu tiver uma inflamação no sistema imunológico, esse paciente vai vir com coceira, com urticária, a várias substâncias. Você tem vários avisos então, também. São vários gatilhos, são várias manifestações clínicas. Não é só a gordura que deposita, que eu estou aqui com a gordura na coxa, queria fazer o tratamento. Não, você tem que olhar o ponto central, que aí você consegue estadiar, fazer um planejamento e alinhar bem a expectativa do paciente. Falar, a doença não tem cura, é um tratamento a longo prazo, necessita de um acompanhamento. E para aqueles casos que às vezes não responde bem ao tratamento clínico, ou o paciente já chega numa fase avançada, você tem a opção do tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico necessita de um cirurgião plástico, para que seja feito um planejamento cirúrgico, mesmo fazendo a cirurgia, esse paciente necessita de fazer o tratamento clínico, tanto antes quanto depois. Tá? Ou seja, tudo dentro da saúde precisa de acompanhamento, certo? O corpo humano é a máquina mais perfeita. Assim como você faz revisões num automóvel, você precisa fazer revisão no corpo humano. E no caso da saúde cardiovascular, é importante ressaltar que as doenças cardiovasculares, elas respondem pelas principais causas de morte. Então, você tem, por exemplo, as doenças tromboembólicas, né? Você põe a embolia pulmonar, a trombose venosa, são doenças bem prevalentes. Você tem doenças cardíacas, como infarto agudo do miocárdio. Então, essas doenças cardiovasculares são doenças que você tem como fazer uma prevenção através de consultas com especialista, o cardiologista, cirurgião vascular, exames para que você possa, digamos assim, fazer um tratamento precoce. E puxando um pouco para a área da comunicação que a gente falou agora para os médicos, né? Como é que tem tudo isso para os pacientes? É importante a gente ressaltar também que para que tenha esse acompanhamento, a gente volta lá atrás, você falou de equipe, né? Ou seja, começou um tratamento com você, fez o diagnóstico, tudo tem que passar pela equipe, seja um nutricionista, um endócrino, mas tem o acompanhamento quando não está presente, não é verdade? Sim. Então, o recebimento de mensagens, até mesmo enviar vídeos falando, dando recomendações, né? Eu tô falando isso não porque ele é nosso cliente, mas sim porque ele faz. Tanto é que você chega na primeira consulta, você recebe o vídeo. Eu queria entender um pouquinho mais sobre qual é a importância que você tem ao relacionar com cada paciente. Porque eu não vou falar não, vou deixar você falar para eles. Mas eu sei que você tem um relacionamento muito forte com os pacientes, tanto é que eles geram mídia para você já, né? Assim, você é especialista na mídia, mas a gente aprende muito com os profissionais de mercado, principalmente aprendo com você. Acho que o atendimento ao cliente, ele tem que ser feito não só na consulta, ele tem que ser feito antes, através de um vídeo informativo, durante a consulta e também após a consulta. Isso é uma jornada, né? Então, o paciente, às vezes, ele entra em contato lá na Clínica Jovem e ele tem várias fontes. Ele pode vir pela rede social, pelos meus vídeos lá no Instagram, no Facebook.
Ele pode vir pelo Google, que às vezes aparece meu nome lá com avaliação, ó, médico referência em tratamento de lipedema, médico referência em tratamento de varizes, médico referência em tratamento de trombose. Uhum. Então esse paciente vem às vezes por indicação, paciente. Então, através dessas várias fontes, o paciente vai entrar em contato com a clínica. Vai ter uma central, nós temos uma central de telefonia, faz essa captação juntamente com a divulgação do marketing. Então é um trabalho em equipe. Perfeito. Não tem como você ter um resultado sozinho. Né? Os grandes expertos do mercado falam que você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Então, para você ter uma empresa, você tem que ter um bom marketing, você tem que ter uma boa venda, um bom comercial, você tem que ter um bom financeiro, você tem que ter uma boa contabilidade, tem que ter uma boa equipe, porque às vezes o Bruno faz um excelente trabalho de marketing, mas dentro da minha empresa eu não tenho, por exemplo, pessoas qualificadas, treinadas para receber esse público que está me procurando, né? E aí você tenta, o paciente chegou, você vai ter uma consulta marcada, você vai já fazer uma abordagem preliminar desse paciente, dando as boas-vindas, explicando que a clínica é uma policlínica, então lá nós temos uma abordagem multidisciplinar. Eu sou cirurgião vascular, tenho outros colegas também na clínica que são cirurgiões vasculares, temos especialidade de cardiologia, de endocrinologia e de nutrição. Então o paciente, na verdade, ele vem, faz uma abordagem multidisciplinar, faz um check-up cardiovascular, que é importante, conforme as doenças que eu acabei de mencionar. E após esse atendimento, seja através de consulta, através de exame, esse paciente vai ter um acompanhamento. Esse acompanhamento é feito por mensagem, feito por vídeos, feito por consultas de rotina. Então você tem toda uma jornada. É importante que esse paciente tenha um acompanhamento, para não ficar uma coisa muito isolada. Fui lá, consultei. Evidente que o profissional médico ele não consegue, às vezes, a adesão de todos os pacientes. Cada um tem a sua particularidade, às vezes o paciente mora distante, às vezes troca lá o plano de saúde, ele não tem como continuar o tratamento, às vezes ele mora em outro município. Eu atendo muitos pacientes do entorno do Distrito Federal, pacientes da Bahia, de Minas, Goiás, que vêm me procurar por conta de tratamento de varizes com laser, por conta de tratamento de lipedema, principalmente. Então, assim, é importante essa jornada do paciente, e aí é fundamental que você tenha um marketing, uma mídia, tanto offline quanto online, para que você tenha esse acompanhamento, né? E aí as ferramentas são diversas. O mundo da mídia hoje é amplo, você sabe muito bem disso, né? Eu aprendo muito com você em relação a isso. Mas o importante, o recado que eu quero deixar para o profissional da área da saúde que está nos assistindo agora nesse podcast é o seguinte: se você tem medo, se você tem vergonha, dê o primeiro passo. Porque eu, há 9 anos atrás, eu não fazia nada. E eu comecei a fazer na pandemia, ou seja, teve uma dor, eu necessitei um crescimento, e aí eu fui para frente no celular, comecei a me gravar, falar sobre assuntos de doenças vasculares, de dor na perna, de inchaço nas pernas, de varizes, falar sobre trombose, falar sobre embolia pulmonar, falar sobre lipedema, e você gradativamente, no passo a passo, como é a vida. A gente nasce, criança, adolescência, adulto, você vai tendo aquela maturidade, vai se conectando com pessoas que são melhores que você para fazer, né? E você vai desenvolvendo. E essa conexão com profissionais especialistas é fundamental. Mas se você hoje não tem a oportunidade, às vezes, ter uma empresa de mídia, faça o seu vídeo inicial, né? Vai errar, ok, eu errei muitas vezes. Às vezes a postura, a fala, o vestuário não é adequado, tranquilo. A crítica faz parte do crescimento. Não existe crescimento sem dor. Mas se você sente a dor, pode ter certeza que você vai crescer e você vai evoluir. Olha, vou levar você lá para a agência, viu? Como vocês podem ver aí, além de médico, né, é um perfeito, um exímio orador. Porque o que eu queria te falar era basicamente isso também. Entrando na parte de gestão aqui, qual é o recado que você poderia dar para cada médico, para cada gestor, sobre participar de mentorias, atualizações? Porque, querendo ou não, quando você vai numa atualização, por exemplo, vai num congresso de lipedema, você cresce não só como médico, mas como gestor, não é verdade também? Acredito assim que a grande mensagem que tem que ser passada para os profissionais de saúde é que você tem que sair da caixinha.
Então, se você, por exemplo, é um nutricionista, faz curso só de nutrição, procura fazer um curso que não seja de nutrição. Se você é fisioterapeuta, faça um curso que não seja de fisioterapia. Você é um odontólogo, se você é médico, vai fazer só curso dessa área? Não, faça um curso diferente. E aí tem curso, tem mentorias. O importante é que você dê o primeiro passo. E depois que dê o primeiro passo, que você não se acomode. Porque existe uma diferença entre acomodação e zona de conforto. A acomodação é aquela pessoa que não tem iniciativa, aquela pessoa que está acomodada, que está ali com o consultório, espera o paciente chegar, se chegar ok, se não chegar, está acomodado. Existe a procura da zona de conforto. Procura da zona de conforto é aquele profissional que está em constante movimento, procurando sempre fazer cursos da área dele ou de outras áreas, cursos, congressos, atualizações, podcasts, também mentorias, para que ele tenha uma evolução, para que ele, no futuro, a hora que ele estiver bem consolidado, ele já esteja na zona de conforto. O que é zona de conforto? Zona de conforto é você ter tempo, porque a coisa mais preciosa que tem na vida é tempo. Você tem que ter um tempo para equilibrar. Eu acabei de chegar de uma mentoria em São Paulo falando exatamente sobre isso. Uma mentoria onde você tem que tentar um equilíbrio entre os tempos. Você tem que ter o tempo religioso, para o seu lado espiritual, você tem que ter o seu tempo para a sua família, você tem que ter o tempo para a sua profissão e tem que ter o tempo seu individual, para você fazer um hobby, fazer uma coisa que você gosta. Então, quando você tem um equilíbrio desse tempo, você vai ter uma roda. E essa roda, às vezes você está excelente no campo profissional, mas está muito ruim no campo espiritual. Então a roda ela não fica homogênea. Se ela não fica homogênea, você não vai ter, digamos assim, um equilíbrio. O ideal é que você busque um equilíbrio. Para buscar o equilíbrio, você tem que estar sempre conectado, fazer conexões com pessoas melhores que você. E falando de tempo, né? É interessante que dentro da área da comunicação também leva tempo. Ou seja, se você acabou de construir o seu site, vai levar um certo tempo para que você consiga ranquear ele dentro do Google. Se você acabou de criar o seu primeiro Reels, não vai ser ele que vai estourar de uma vez. A não ser que você seja um fenômeno da internet e está tudo bem. Então é importante que a gente saiba dar tempo ao tempo, mas com estratégias. Tanto na área da comunicação quanto na saúde, porque se você começar hoje um tratamento de varizes em alguma perna, não significa que você vai eliminar, mas com o tempo você vai controlar. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A questão do vídeo, da comunicação, antes eu tinha uma ansiedade. Eu vou gravar um vídeo, esse vídeo ele tem que ser visto por muitas pessoas. E aí começa aquele trabalho de formiguinha, ou seja, você pega o vídeo, manda para os seus parentes, para os seus familiares, fala, ó, divulga aí para mim. Pede para a esposa, indicar para a lista de amigas, isso faz parte, é o início, né? Hoje, quando eu faço um vídeo, eu também coloco lá para todos, porque você não pode, o que deu certo, mantenha. Perfeito. O que deu errado, corrige e planeja uma nova rota, né? E aí, com isso, você vai ter mais visibilidade. Hoje, quando eu vejo um vídeo meu lá com, né, algumas 1000 visualizações, fico muito feliz, mas tô confortável com isso? Não, eu quero é ultrapassar milhares de visualizações. Ah, mas você está preocupado então que seu vídeo ser visualizado? Não, é porque ali na internet, na rede social, no Face, no Instagram, eu estou produzindo um conteúdo. A sua Eu reputação, estou né? produzindo o quê? Um material informativo que vai atingir um paciente que às vezes não pode vir na clínica Anjovem, um paciente que não pode, às vezes, ter acesso a mim por uma questão financeira, mas que esse paciente não pode, digamos, eu não posso privar o conhecimento para mim. O conhecimento tem que ser compartilhado. Então, a partir do momento que você compartilha o seu conhecimento, existe um transbordo. E é a questão da energia, não é? O que você faz, você recebe. Então, se você promove o bem, você recebe o bem. Perfeito. Eu acho que o conhecimento tem que ser sempre compartilhado, mas compartilhado de forma séria, né? Baseado. Eu gosto sempre, nos meus vídeos, eu gosto sempre de ler a matéria antes, olhar o livro, olhar o conteúdo. Se às vezes o conteúdo, se eu falo uma palavra que às vezes não está correta, não está adequada, eu repito.
Perfeito. Eu falo isso muito para os meus filhos, treina, repete, treina, repete, treina, repete, treina, repete, você vai ficar bom. Aí quando você ficar bom, você treina, repete para ficar muito bom. Quando você estiver muito bom, você treina, repete, treina, repete, até você ficar excelente. Perfeito. Porque não existe, digamos assim, eu sou um perfeccionista. Não, não é perfeccionismo, eu busco a excelência. Tá certo. E ainda mais na área da saúde, não tem como fazer, ficou bom. Tem que ficar, né? Tem que ficar excelente. Afinal de contas, você não lida somente com a parte estética, né? Que é o bem-estar, a autoestima. Você cuida do corpo inteiro, que dá resultados incríveis. Ou seja, a partir do momento que você cuida de uma mulher que está com lipedema, a autoestima dela cresce, mas ela consegue se movimentar melhor, pegar o filho no colo sem sentir tanta dor. Ou seja, quando a gente tem essa aproximação, essa ideia que não é somente estética, mas sim você está dando um resultado final para o paciente, além de ter, obviamente, todo ser humano gosta de ter aquele orgulho, eu fiz, né? Mas você está ajudando não só ela, mas a família dela, né? Ela com certeza vai conseguir ter uma profissão um pouco melhor. Dentro da área da família dela, ela vai ter mais felicidade. Ou seja, cada médico tem que entender que não se trata somente de fazer um protocolo, mas sim gerar uma expectativa e gerar muito mais felicidade. Eu acho que o ponto central é esse, é a geração da experiência. Então, a experiência que você tem que proporcionar é uma experiência de excelência. Se essa experiência vai vir de forma presencial ou se vai ser à distância, as circunstâncias que vão decidir, mas essa experiência ela tem que ser feita com um propósito, né? O médico, quando forma, tem um propósito de salvar vidas e cuidar da saúde das pessoas. Eu tenho esse propósito comigo. E com isso, eu sempre fui nichando em relação à minha especialidade, que é a cirurgia vascular. Acho que o médico, assim como qualquer profissional de saúde, ele busca sempre a excelência. Agora, não tem como você ser excelente se você é uma pessoa centralizadora, se você é só uma pessoa técnica. Eu quero reforçar bem isso como uma dica para as pessoas que estão nos assistindo. Procure fazer cursos, mentorias que não seja só da área técnica, Sim. que seja de outras áreas. Então, faça um curso de marketing para você conhecer. Mas você vai ser melhor que o Bruno? Não, porque o Bruno já está anos-luz, ele não para de fazer curso de mentoria da área dele. Mas você tem que ter um entendimento, né, para você se conectar com o Bruno e a hora que ele falar, por exemplo, o que é um lead quente, o que é um lead frio, você saber o que é. É E o saber básico. cobrar É também, o básico, né? Então, você tem um alinhamento. Então, vai conversar com um contador, vai falar sobre números. Bom, eu vou dar um exemplo. Eu sou um profissional da saúde, não sei quanto entra por mês na minha empresa. O contador vai te dar uma planilha lá de faturamento, receita, custo fixo, variável, né? E despesas. Fala, mas o que é isso aqui? Fala, tem que saber, né? Tem que saber Verdade. aquela planilha. Vai conversar com o departamento comercial de vendas. O que é um funil de vendas? Não sei. Mas então vai se informar. O que é uma plataforma de captação de pacientes? Aí tem várias no mercado, né? Eu vou dizer marca porque não tem necessidade. Eu quero falar, por exemplo, com o meu time. Eu tenho que treinar. Qual é a jornada de atendimento desse paciente? É o pré? É a consulta? É o pós? Como que aborda esse paciente? Qual é a maneira de falar? Porque cada um tem uma dor, cada um tem um problema. Às vezes você não consegue resolver o problema de todo mundo e está tudo bem. Você tem que aceitar isso também, né? Porque os grandes profetas, né, o maior profeta de todos para mim, que é Jesus Cristo, fala, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, mas você tem que tentar. Você não pode ficar, não, vou ficar acomodado, não vou, não. Ajude, tenta ajudar da sua melhor forma, tente ajudar. Se não agradou, tá tudo bem. Às vezes aquele cliente, aquele paciente não era para você, ele vai procurar um outro profissional, mas o importante é que você faça o seu melhor. Perfeito. A gente está quase chegando no fim, então eu queria que você deixasse 3 recados aqui, tá? 3 recados, mas para pacientes. Eu queria que você desse um recado sobre varizes, um sobre lipedema e outro sobre trombose. Ok. Mas fala do seu jeito, a câmera é sua e a gente está aqui para aprender contigo hoje, por favor. Então vamos lá. Varizes, que é a mais prevalente, todas as pessoas têm ou terão varizes em algum momento da vida, principalmente as mulheres. O quanto mais precoce você procurar o especialista cirurgião vascular para que você faça o tratamento,
melhores serão os seus resultados. Lembrando que você tem que fazer um acompanhamento anual, pelo menos uma consulta, tá? Em relação a lipedema, lipedema é uma doença que está agora no momento, digamos assim, de maior divulgação, mas é importante saber que o lipedema necessita de uma avaliação multidisciplinar. Então, procure um endócrino, procure um nutricionista, procure um cirurgião vascular, procure um fisioterapeuta para que ele possa te orientar os profissionais que ele deve procurar, porque a doença, apesar de não ter cura, tem controle, tem como melhorar os seus sinais e sintomas e melhorar muito a sua autoestima. E vamos falar por último da trombose, que é o grande medo, né, da população. Eu estou com medo de trombose, tenho medo de trombose. Então, sim, trombose é uma doença, tem tratamento. Se a doença não for tratada, ela pode evoluir para uma complicação mais séria, que é o tromboembolismo pulmonar, também chamado de embolia pulmonar. E a trombose, o paciente sente uma dor muito forte, um inchaço muito forte, uma forma aguda no membro superior, membro inferior, e pode ter mudança de coloração, mudança de temperatura da pele. Então, se você tem histórico na família, ou histórico pessoal, se você fez uso de algum fator de risco, alguma cirurgia, algum trauma, uso de contraceptivo, gravidez, procure o especialista, o cirurgião vascular, para que ele possa fazer uma avaliação clínica, um exame complementar, que é a ecografia, para que seja feito um diagnóstico precoce, um tratamento precoce em caso positivo, em caso que você tenha a confirmação da doença. Se você não tem a doença, o médico também vai fazer as orientações preventivas. Então, basicamente, essas 3 doenças é a minha mensagem. E eu queria deixar uma 4ª mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, se você me permite, Bruno. Por favor. É que não tenha medo de se capacitar, não tenha medo de procurar treinar, fazer cursos, mentorias, que não seja da sua área técnica. Faça cursos de outras áreas. Se conecte com pessoas que são melhores que você. Eu faço isso com o Bruno, que é bem melhor que eu na área de mídia. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, proporcionar esse conhecimento que eu tenho, tá? E por último, quero agradecer, né? Eu acho que já estamos finalizando aí, mas eu quero agradecer nos bastidores a minha sócia que está aqui, a minha esposa, que ela faz parte desse projeto. E quero dizer que toda a evolução que nós tivemos foi uma evolução conjunta. Eu não conseguiria ter o resultado que nós tivemos na Clínica Anjovem sem a presença dela. Hoje ela, digamos assim, ela me ajuda de igual para igual dentro da empresa, isso é muito importante. E me ajudou muito a quebrar crenças e tabus de eu deixar de ser uma pessoa centralizadora. Perfeito, doutor Eric. Quero te agradecer também pelo convite, ter vindo aqui conversar sobre marketing, sobre gestão, sobre relacionamento, que é justamente isso que o Med Marketing quer levar para todos os médicos do Brasil. Agradeço a você que ficou com a gente aqui, tá? Você teve vários insights hoje, como parte de gestão, faturamento, relacionamento e principalmente como ser um bom gestor, um bom médico. Eu sou Bruno Moraes, especialista para marketing em clínicas médicas e deixo aqui o meu forte abraço para você, doutor, para você, doutora. Um abraço, até mais. Muito obrigado.